dia a todos, muito bem-vindos a mais uma reunião do Instituto Cearense de Estudos Tributários, agora concluindo, terminando o mês de agosto, e na qual nós discutiremos, debateremos um tema que talvez seja até maior do que o que parece e, para mim, extremamente importante, que diz respeito ao processo administrativo como instrumento de redução da litigiosidade, ou como possível instrumento de redução da litigiosidade. E qual a realidade brasileira? De que maneira nós estamos hoje diante dessa situação, dessa condição do processo administrativo? Falar em processo administrativo, num primeiro momento, pode parecer algo muito técnico, muito específico, muito voltado a uma legislação própria, mas, na verdade, nada mais é do que uma decorrência da noção básica, elementar, do Estado democrático de direito. Afinal de contas, em que país nós vivemos, em que país nós queremos viver? Até quanto é importante a democracia, até quanto é importante o princípio da legalidade tributária, até quanto é importante o respeito às leis. Essa é a base. Esse é o verdadeiro ponto que nós devemos focar. Uma regra ou outra do processo administrativo pode parecer pouco relevante, pode parecer algo a ser interpretado, contornado, entendido, adequado, mas nós não podemos perder a noção do todo, não podemos perder essa noção mais ampla, porque se nós esquecermos isso, nos desprendermos disso, passamos a correr sérios riscos. E que riscos são esses? Bom, quando a gente fala em processo administrativo, a primeira coisa que vem, que nós não podemos deixar de considerar, é a legalidade tributária. O processo administrativo não pode ser visto como um favor, como uma gentileza, como algo que está sendo dado ao contribuinte, como algo que pode ser amesquinhado por ser favor ao contribuinte. O processo administrativo decorre da necessidade do Estado cumprir a lei. E aí vem, e nós precisamos mesmo de lei, precisamos mesmo de uma lei que limite o poder estatal. Faz sentido ter na nossa Constituição Federal um tópico intitulado Limites ao Poder de Tributar ou Limitações ao Poder de Tributar? Precisa disso. A gente realmente precisa disso, porque se nós não precisarmos, está tudo resolvido. Está tudo resolvido. Não precisa, não. A gente não precisa nem discutir nada. O fiscal vai cumprir a lei, vai cobrar o tributo correto, o contribuinte também vai pagar tudo certo. Acabou. Nós estamos falando de litigiosidade, excesso de litigiosidade. Há quem coloque uma hipérbole, hiperlitigiosidade. Não precisa disso. Cada um vai fazer a sua parte direitinho. Ora, nós sabemos que a realidade não é essa. Nós sabemos que a razão de ser da existência da garantia da legalidade tributária é antiga, decorre da natureza humana que não consegue se comportar dentro dos limites do poder. O poder extrapola seus limites, sempre. Não é porque é o Brasil, porque é um outro país qualquer, não é porque é a Inglaterra ainda do século XIII que nós vamos ter a limitação ao poder de tributar como algo necessário. Nós vamos ter isso sempre e sempre que nós quisermos conter o poder na medida em que ele é
necessariamente, naturalmente incontido. Nenhum poder vai ser considerado como bonzinho, vai se conter, não, eu não vou exceder. Ao contrário, a filosofia política mostra que é necessário, é indispensável a construção de limites ao poder. E no direito tributário isso é óbvio. Ora, o Estado tem como papel suprir a sociedade daquilo que ela precisa, suprir a sociedade com os serviços básicos, com atendimento a essa demanda social. Ora, para isso é necessário dinheiro. E da onde vem o dinheiro? Dos tributos. E quanto mais se tem necessidade social, e essas necessidades sociais realmente são muitas, diversas, mais se precisa de dinheiro. E para isso tem que se arrecadar. Ocorre que a sociedade está disposta a pagar até quanto para suprir essas necessidades? Quem vai pagar e quanto vai ser pago? Nós já temos experiências históricas que indicam que, se não houver limite, há abuso, há cobranças indevidas e começa a haver cobranças, inclusive, seletivas, rigorosas e pesadas para a maioria das pessoas, mas leves, atenuadas para os amigos do rei. E a legalidade vem exatamente para tentar estabelecer uma neutralidade. Todos têm que ser tratados de maneira igual e atendendo a determinado limite previsto na lei. É a lei que vai dizer qual o tributo e como ele pode ser arrecadado. Bom, e aí nós voltamos para o processo administrativo. Por quê? Porque é através deste processo administrativo, é através dessas práticas da administração, que nós vamos poder medir e pesar, nós vamos poder avaliar, nós vamos poder exercer algum tipo de controle para saber se aquele tributo está sendo cobrado de acordo com a lei. Está de acordo com a lei? A lei autoriza fazer assim? Tá bom dessa maneira? É para isso o processo administrativo. Ora, se é assim, ele se mostra extremamente importante, indispensável para que o sistema funcione, para que as coisas caminhem bem. E o que é que nós temos no Brasil? Qual é a nossa realidade? Voltando para esse ponto. A nossa realidade, ela caminha numa direção diferente desta. Há cada vez mais a visão do processo administrativo tributário como algo que dificulta a arrecadação, que atrapalha o trabalho dos agentes da fazenda, que retarda o recebimento desses valores, que não tem tanta importância assim. Ah, mas por que se está dizendo isso? Basta observar como o processo administrativo está sendo tratado, como as mudanças legislativas, legais, que regulam o processo legislativo, estão sendo implementadas. Há algum tempo atrás, muito se ouviu falar de uma questão relativa ao voto de qualidade. O governo federal preocupado com uma mudança nas decisões do CARF, que passaram a contar com a alteração no sentido daquela decisão tida ou tomada por votos coincidentes em sentido oposto, a chamada decisão por voto de desempate. Então, o mesmo número de conselheiros que compõem o CARF votam no sentido X e no sentido Y. Então, se temos um resultado dividido, empatado, e diante dessa situação, qual seria a solução? A solução que se mostrava antiga, inclusive até histórica dentro do CARF, é que nessa forma a Fazenda vai ter um voto de
qualidade. E por que eu digo a Fazenda? Porque o presidente da Câmara, o presidente da turma, o presidente do órgão colegiado de julgamento administrativo é que desempatava. Esse presidente, pela organização, pela forma estrutural desses órgãos, necessariamente é um representante da Fazenda. E ele vai desempatar isso. Qual foi a mudança que aconteceu? Inverteu-se isso. Quando a decisão for tomada por voto de desempate, ela deve ser vista a favor do contribuinte. Ah, mas isso foi invertido por quê mesmo? Só para atender o contribuinte? Não, existe uma fundamentação teórica nessa inversão, no sentido de aplicar o princípio da indúvida a favor do contribuinte, ou aquele princípio que tem uma origem no direito penal, indúbio pro réu. Por que isso? Porque se nós estamos tratando da legalidade, se nós estamos tratando de um limite ao poder, e esse poder está sendo exercido de uma maneira que se põe em dúvida o efetivo exercício dele, há de se concluir que ele não pode ser feito daquela maneira. Na dúvida, é melhor que não faça. Esse princípio orientador é absolutamente razoável. Mas ele foi colocado como sendo um grande obstáculo à arrecadação. Foi colocado como um problema terrível. Dito, inclusive, pelo ministro da Fazenda que teriam se colocados a raposa para cuidar do galinheiro. Então, assim, como os conselheiros indicados por organizações empresariais, eles formariam uma bancada necessária e suficiente para formar o empate e, portanto, estariam retirando a cobrança que a Fazenda Federal entendia como correta. E se cogitou, inclusive, de levar ao judiciário a discussão da validade dessa decisão. Aí se pergunta, quem mesmo quer acabar com a litigiosidade? Quando dentro do próprio órgão administrativo se chega a uma solução, então vai se levar um litígio, não porque a Fazenda tem direito de acesso ao judiciário. Essa é uma questão muito importante. Entendo que não há esse direito da Fazenda de acesso ao judiciário nesses termos, nessa situação, mas não caberia aqui aprofundá-la. A ideia só é fazer um comentário a respeito da evolução do processo administrativo. E aí, eu trago aqui uma outra questão importante, que é a questão do fato. O processo administrativo é estruturado de maneira a apurar a aplicação da lei ao fato. Ah, essa lei pode, não pode, a lei é esta, não é esta, é válida, não é válida. São discussões que nós costumamos chamar de discussões de direito. Mas as discussões de fato, elas são relevantes? Igualmente relevantes. Só existe a efetiva legalidade quando a lei é aplicada ao fato bem identificado, bem contornado, apresentado sem dúvida. Porque se não for assim, nós vamos ter sempre uma dificuldade, sempre uma meia legalidade, porque tudo bem, a lei é esta, mas e o fato? O fato é esse, aconteceu, não aconteceu? É de 10, é de 20, é de 30, como é que é? Esse fato precisa ser esclarecido ainda em razão do efetivo cumprimento da lei. E aí nós temos, no processo administrativo, algo muito comum, ou melhor, no lançamento tributário, algo muito comum, que é o arbitramento. É quando o fiscal se depara com alguma dificuldade documental e arbitra a cobrança de um tributo, ou quando o fiscal diz que a empresa fez determinada prática contábil fiscal e a empresa nega e ele cobra o tributo com base naquilo. Então, nós precisamos ter um espaço, uma oportunidade para apuração desse fato, no sentido de justificar ou não a necessidade de arbitramento, justificar ou não o acerto daquele número que está sendo cobrado, que está sendo exigido. Então, a questão da apuração do fato é essencial. Existem também as presunções legais, a mais conhecida é aquela que diz que o contribuinte precisa justificar depósitos em conta bancária, se ele não justificar, se presume que é renda tributável. Existem outras presunções legais
no que diz respeito aos tributos sobre o consumo, que a mercadoria, quando há uma diferença de estoque, se presume que a mercadoria foi vendida sem registro, e outras coisas decorrentes disso, desse tipo de pensamento. E todas elas precisam estar submetidas à possibilidade da contraprova, dizer não é assim. Embora esteja aparentemente dessa forma, mas não é assim. Uma das presunções ligadas ao ICMS, por exemplo, é de que o produto não pode ser vendido por um preço abaixo do custo. Porque se eu vendo um produto por um preço abaixo do custo, se presume que eu subfaturei esse produto, porque nenhum contribuinte, nenhum empresário, nenhum comerciante venderia dessa forma, porque senão quebraria. O raciocínio, em tese, é correto. Ocorre que essa operação é permanente, é repetitiva, ou ela foi uma vez ou outra, ela foi ocasional. E se diz, não, mas eu já desenvolvi o raciocínio, então você não pode vender nada abaixo do custo. E se eu fizer uma promoção para vender determinado produto? E se eu estiver vendendo esse produto e ele estiver perecendo? Ele só tem mais 2 dias de vida. Ou eu vendo hoje, ou eu perco tudo. Então eu posso vender pelo meu custo até abaixo dele para tentar diminuir meu prejuízo, senão eu vou perder tudo. Um exemplo banal é um produto lácteo próximo do prazo de validade. Ele vai passar da validade a partir de amanhã ou depois da manhã. Se eu não vender hoje, eu vou perder. Eu baixo o preço. Eu não vendi até agora, a minha agora a compra está pela metade do valor. É melhor para o comerciante vender esse produto pela metade do valor do que perder tudo. Aí diz assim, mas aí ele precisa provar. Precisa, ele precisa provar que o produto era perecível, que a validade era aquela, que ele estava daquela maneira, aquele fato. Mas tudo isso pode ser feito, ou deveria poder ser feito, num processo administrativo, em respeito à legalidade que limita o lançamento tributário. Bom, dito isso, aí é colocado agora a preocupação fundamental de qual o rumo que está tomando o nosso processo administrativo tributário. Uma vez eu vi uma pessoa perguntando, mas o que é que você acha? É PAT ou é PAF? É processo administrativo tributário ou é processo administrativo fiscal? Aí eu perguntei para ela, faz diferença? O T ou o F faz realmente uma diferença? Será que essa é a nossa preocupação? Às vezes, a discussão em torno do processo administrativo tem essa natureza. É párfio, é parte, tal e tal. Um detalhe, uma letra, uma bobagem que serve apenas para lançar uma cortina de fumaça sobre a essência, sobre o problema que realmente nós não estamos enxergando. E que problema é esse? O problema da diminuição do processo administrativo, da diminuição da abrangência desse processo administrativo e das possibilidades do controle, do efetivo exercício do controle da legalidade. A gente diz assim, mas é assim mesmo? Digo, vou dar aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo, que me chamou a atenção desde quando ele foi instituído, diz respeito à lei do processo administrativo tributário do Estado do Ceará. A lei sofreu mudanças profundas, e eu destaco aqui algumas delas. A Lei 18.185, de 2022. Vou elencar aqui uns pontos. Primeiro ponto, diminuição dos prazos para o contribuinte apresentar defesa e recurso. O prazo era de 30 dias, 30 dias, inclusive 30 dias úteis. Essa questão de ser contado em dia útil foi incorporado depois da mudança do CPC, e acho que a incorporação é uma mudança muito bem-vinda, mas a pretexto de agilizar o processo. Ora, não, mas são só 10 dias que eu tirei, então você tinha 30, agora vai ter 20, está tudo bem, é dia útil, você ainda tem muito tempo para se defender e para recorrer. Eu pergunto, mas por que mesmo essa redução? Não, para agilizar o processo. 10 dias de prazo para defesa vai agilizar o processo mesmo? Eu tenho um caso que o processo aguarda distribuição há 2 anos, o processo aguarda uma providência administrativa lá de mero encaminhamento, andamento
há 2, 3, 4, 5 anos, fica esperando 10 dias vai fazer a diferença? E faz. A diferença é imensa quando o contribuinte se depara com um auto de infração e precisa correr atrás de um advogado, juntar documentos e apresentar a defesa. 10 dias faz diferença para quem está nessa situação, e muita diferença. Então, a única maneira de ler isso é dizer: eu vou diminuir a defesa do contribuinte. Não tem outra leitura. Nenhuma outra leitura justifica isso. Eu vou diminuir a defesa do contribuinte, porque antes ele tinha 30 dias para se preparar, agora não, agora só vai ter 20. Te vira nos 30, ou melhor, te vira nos 20. Agora, porque 30 é muito tempo. Outra mudança. Aumento do prazo para a Procuradoria interpor recurso. A Procuradoria precisa de mais tempo? Não precisa, porque é processo demais, tem pouco procurador, precisa de mais tempo para recorrer. Bom, se a máquina administrativa não está funcionando bem, teria que encontrar uma solução. Aumentar o prazo da Procuradoria pode ser uma? Pode. Não é o aumento do prazo para a Procuradoria que se questiona, que se censura, mas é a contraposição das duas medidas em conjunto. Reduz o prazo do contribuinte e aumento da Procuradoria. Para quê mesmo? O que isso significa? Significa que o contribuinte tem menos defesa e o fisco tem mais oportunidade de justificar o lançamento. Instituição da intimação eletrônica, processo DTE, domicílio tributário eletrônico. Isso é vendido como sendo uma modernidade. Não, é moderno, é bom, é ágil. Vai resolver todos os problemas das intimações, das comunicações processuais, porque agora não precisa mais um carteiro, um portador qualquer, levar um documento até o domicílio do contribuinte. Isso vai poupar dinheiro, poupar tempo, vai ser bom para todo mundo. Quem tem alguma experiência com o DTE sabe que naquela caixa postal, dependendo do porte da empresa, caem diariamente dezenas de intimações. Muitas intimações. Intimação para tudo. Até questão de publicidade, a questão de convite do contribuinte para participar de uma apuração sei lá, da conferência, da regularidade de alguma situação da Secretaria, da Fazenda, do Estado. Para tudo, as mais banais, algumas até institucionais. E cai tudo lá. E o contribuinte tem que abrir todas elas. Todas elas. Porque uma delas pode ser importante, uma delas pode ter um prazo, uma delas pode começar a contar o tal dos 20 dias. Eu tenho que abrir tudo. E se eu deixar de abrir, se alguma delas eu deixar de conferir, o que é que vai acontecer? Eu vou perder o meu prazo. E há casos em que o fiscal diz: olha, eu estou fazendo a sua fiscalização aqui, fique aí, que eu vou aí lhe apresentar um resultado, um relatório parcial, para que você analise e possa me dizer se o que eu estou fazendo aqui coincide mesmo com a sua operação ou não. E o contribuinte fica esperando, espera mais um pouco, espera mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco, e o fiscal demora, e ele acha aquilo estranho, e tenta falar com o fiscal não atende. Quando ele finalmente, depois de algum tempo, vai ao tal do DTE, verifica que não tem relatório preliminar nenhum, já tem um auto de infração que está lá há mais de 20 dias. Ele já perdeu, foi o prazo para se defender. Então, é assim que o DTE está funcionando. Alguém pode dizer assim: não, mas é muito bom, é muito rápido. Eu digo: para quem mesmo? Se o DTE fosse tão importante para o contribuinte, será que precisava ele se tornar obrigatório? A reforma tributária apontou o DTE como necessário e obrigatório para tudo. O contribuinte que não aderir ao DTE está fora do mundo. Fora do mundo. Ora, se é obrigatório, será que ele é bom mesmo? Será que aquilo que é obrigatório é necessariamente bom? Será que se ele fosse bom, eu não iria aderir a ele achando ótimo para aproveitar as vantagens, os benefícios que esse DTE me traria? Eu estou sendo forçado a entrar nele porque ele é bom? Severas restrições à realização da perícia ou de perícias é uma outra mudança trazida pela lei.
Há um artigo que diz, inclusive, que não cabe perícia em determinada situação. Só cabe perícia em outra situação. Perícia para controle de estoque, não pode não, não cabe mais não. Só se for industrial. Se não for industrial, não cabe. É como que não pode a nossa noção de devido processo legal e de ampla defesa não estaria prejudicada com essa medida? A ideia de, não, mas você não precisa provar isso. Mas quem que sabe da necessidade da prova? Não sou eu que estou diante do problema? Ou é a autoridade ou a legislação que já está previamente proibindo a produção dessa prova de uma forma generalizada, sem atentar ao fato, ao caso concreto? Simplesmente é proibido, ponto. Abolição do parecer da consultoria tributária, um parecer prévio ao julgamento pelo órgão colegiado. Num primeiro momento, eu pensei que essa abolição do parecer não era tão importante. O parecer normalmente é contrário ao interesse do contribuinte, normalmente o parecer confirma a decisão de primeiro grau, quando vai para julgamento de segundo grau, mas depois eu mudei de opinião. Mudei de opinião primeiro porque os pareceristas passaram a ser mais independentes e passaram a manifestar opiniões no sentido de que não, a decisão está errada, a cobrança está errada, existe uma imperfeição, inadequação, uma ilegalidade aqui. Então, passaram a aplicar o direito sem mais tanta vinculação, diria até subserviência, à necessidade arrecadatória. Esse é um ponto. O outro ponto é que, mesmo quando os pareceres são contrários, e nesse caso, quando eles são contrários, o argumento da Fazenda fica explicitado. Eu sei exatamente qual é a acusação e os fundamentos da acusação, que muitas vezes não estão todos presentes na decisão de primeiro grau, não estão claros sequer no auto-infração, mas quando vem o parecer é como se ele esgotasse. Não, a cobrança é correta e tem que ser feita por isso. E aí, diante desse maior esclarecimento dos fundamentos da acusação, eu posso o quê? Eu posso melhor me defender. Eu conheço todos os pontos de acusação e me defendo melhor com relação a isso. Agora, não tem mais. Então, eu saio de uma decisão de primeiro grau que pode conter diversas lacunas, diversas omissões, e vou me deparar com um julgamento sem saber direito qual é o fundamento dessa cobrança. E aí vem fim da composição paritária do plenário. O plenário do CONAT, ele não tem uma função jurisdicional, ou melhor, não tem uma função de decidir as questões. O plenário se tornou mais um órgão para controle da própria organização do conselho, mas tem uma função importantíssima, que é a aprovação das súmulas. E as súmulas do CONAT são vinculantes. Então, quando essas súmulas são aprovadas por uma composição não paritária, existe uma possibilidade de que essas súmulas reflitam o pensamento da Fazenda, sem a discussão, sem o necessário arejamento de opiniões. Então, é uma medida também complicada no sentido de negar essa paridade do Conselho. Criou-se também necessidades de pré-questionamento como condição de recurso extraordinário, quando, na verdade, isso não era tão exigente. Bastava que eu demonstrasse a divergência entre as decisões para ir para o órgão superior. E foi colocado o advogado para falar primeiro. Aí vocês imaginam assim, olha, eu já não tenho muito espaço para fazer perícia, já diminuiu meu prazo para me defender. Eu estou tendo que correr atrás de uma intimação eletrônica. Não tem mais o parecer para saber os fundamentos completos da acusação. E eu ainda vou falar primeiro. Depois a Procuradoria do Estado é que fala. A ampla defesa está respeitada aqui. Eu tenho realmente condição de saber todos os elementos da imputação que está sendo feita ao contribuinte.
E aqui é bom lembrar o que é que eu estou realmente me defendendo contra o quê? Estou me defendendo contra uma coisa chamada auto de infração. Então, eu estou sendo acusado de ter cometido uma infração. Então, eu tenho o direito de me defender. De novo, a história do devido processo legal. Devido processo legal. O que é mesmo devido processo legal? Será que eu não preciso saber de todos os elementos da imputação que está sendo feita para me defender contra ela ou não? Até hoje continua assim. Não obstante a insurgência de algumas pessoas, eu tenho me insurgido muito contra isso, tenho feito apelos para que alguma coisa seja feita nesse sentido. Aqui entra, inclusive, um outro elemento importante, que é o elemento de trabalho do profissional. O advogado se submeter a falar primeiro. Por que que o advogado vai falar primeiro e aceitar isso como se nada tivesse acontecendo de errado? Não, o advogado pode falar primeiro, não tem problema. A OAB até agora não fez nada. Tem representante no conselho que assinou essa mudança e a mudança foi aprovada por unanimidade, ninguém até agora disse nada. Eu até me sinto isolado às vezes falando contra isso, mas continuo falando. Não acho que seja razoável, não acho que os advogados possam admitir como bom a condição, ou boa, a condição de falar primeiro. O advogado tem que falar por último, porque só quando esgotada a última fala da acusação é que eu conheço a acusação. Enquanto ela não se calar, eu não sei até que momento, qual o tamanho, quais os aspectos dessa acusação. O apego a formalidades, aí se diz assim, não, mas é porque no processo civil é assim. O recorrente fala primeiro e o recorrido fala depois. E no caso do processo administrativo, quase todos os recorridos, fazenda pública, e os recorrentes, contribuinte. Então, o contribuinte está sempre falando primeiro, porque ele é o recorrente. Mas antes de ser recorrente, ele é o acusado. Antes de ser o recorrente, ele é o infrator. Antes de ser o recorrente, ele precisa saber qual o elemento, os elementos da acusação para poder se defender. Eu não posso pegar um conceito de direito processual civil, em que as partes são iguais, é o João discutindo com o Pedro, é a Maria discutindo com a Regina, são iguais e eles só se diferenciam porque um já ganhou na primeira instância e o outro vai recorrer, e eu tenho que estabelecer uma ordem, e ao estabelecer uma ordem, porque eles são iguais, eu estabeleço que quem recorre fala primeiro, porque ele vai trazer o ataque à decisão anterior. Na relação tributária, não é o João e a Maria, o Pedro e a Regina que estão brigando, não. É o Estado e o contribuinte. E o Estado acusando o contribuinte de ser infrator. Ora, se é assim, não tem a igualdade que justificaria uma escolha de quem fala primeiro apenas pela condição de recorrente e recorrido. E continua a pecha do acusador contra o contribuinte cidadão e que ele precisa conhecer dessa acusação para se defender. Bom, essas mudanças, elencadas todas elas juntas, nós vemos o quanto o processo administrativo foi diminuído, foi amesquinhado, e sempre no sentido de diminuir a atuação do contribuinte, diminuir as possibilidades de defesa do contribuinte, todas apontando na mesma direção. E, por consequência, diminuído e amesquinhado o devido processo legal, diminuído e amesquinhado o princípio da legalidade tributária, porque na medida em que o contribuinte não pode provar o que está dizendo, não pode se insurgir contra o que está sendo dito pelo fisco, não pode exercer os elementos de controle da legalidade do lançamento, a legalidade fica prejudicada. E aí vem. E aí a gente no início falou de quê? Falou da litigiosidade ou da hiperlitigiosidade. O que é que nós temos com isso? O aumento da litigiosidade, porque aí vai tudo para a justiça. É porque se eu poderia resolver na esfera administrativa. A esfera administrativa serve exatamente para isso, para evitar o acúmulo de processos judiciais. É na esfera administrativa que nós temos condições de analisar do ponto de vista técnico com muito mais precisão. Aqueles conselheiros, os jogadores de primeiro grau, eles vivenciam a legislação tributária com muito mais frequência, com muito mais fervor, inclusive.
eles têm conhecimento técnico muito mais aprimorado para tomar decisões adequadas e corretas. Agora, se eu retiro o ambiente para que isso aconteça, se eu retiro o ambiente necessário para esgotar essa possibilidade de controle pelos técnicos que sabem e conhecem a legislação, aí eu vou empurrar tudo para a justiça. E chegando na justiça, eu vou me deparar com a possibilidade de esperar aguardar decisões de magistrados que, por mais bem intencionados que sejam, esforçados que sejam, mas eles são universalistas, eles têm que cuidar de muita coisa. E quando tem que cuidar de muita coisa, eles não podem se aprimorar na legislação tributária específica que está sendo ali discutido. Então, a possibilidade de equívoco aumenta. E o Poder Judiciário sobrecarregado e o número de processos imenso, quando eu poderia já ter resolvido isso na esfera administrativa, mas não resolvi, porque o contribuinte perdeu um prazo, porque só tinha 20 dias, estava no DTE e ninguém viu a publicação. Não, mas aí, com base nisso, eu vou inscrever na dívida ativa e cobrar, e é logo. Você tem que pagar e é logo. Aí vem outras coisas aí complicadas, que não estão mais dentro do processo administrativo, mas podem aqui, eu posso até mencionar, que é, por exemplo, a criminalização do ilícito tributário. Eu me deparei com uma denúncia que me chamou a atenção, embora não seja novidade, mas me chamou a atenção pela maneira que foi colocado, de dizer que o contribuinte era criminoso, sujeito às penas do crime contra a ordem tributária. E qual foi a conduta criminosa que ele fez? Um contribuinte de ICMS que apura os seus débitos e créditos, aquelas aquisições que têm a tributação, ele credita as suas vendas, que também tem a tributação, ele debita, débito menos crédito, apura o saldo devedor para pagar no fim do mês. O fiscal visita esse contribuinte e percebe que ele lançou créditos indevidos. Mas que créditos indevidos são esses? Ora, esse contribuinte ele opera no ramo de mineração. Então, ele extrai o minério do solo, tritura esse minério e vende o minério triturado para corretivo de solo. Tá. Tem máquinas imensas de quebra, de triturar as pedras, galpões enormes, consome muita energia, muito óleo diesel. E creditou-se de todo esse consumo dele para debitar. E o fiscal disse: você não pode se creditar disso porque você não é indústria, você é um extrator mineral. E extrator mineral não tem condição, não tem direito desses créditos. Esses créditos são elementos de consumo do seu dia a dia, você não pode se creditar. E o contribuinte disse: não, eu posso me creditar. Embora talvez eu não tenha um KNAI industrial, eu sou um extrator, mas a minha atividade é de transformação. Eu preciso desses insumos, sem eles eu não produzo, sem eles eu não posso vender o meu pó de pedra. Não, mas não pode. Não pode, de acordo com a legislação aqui do Estado, não pode. O crédito é indevido. Até o crédito da dinamite. Eu digo, a dinamite, sem a dinamite eu não tenho como tirar a pedra do chão. Não, mas não pode. Não pode se creditar da dinamite, nem do óleo diesel, nem da energia elétrica, nem de nada. Paga pelo total da saída. E o contribuinte achou que não. E olha, eu não estou dizendo que é direito ao crédito por uma criação minha de contribuinte. Eu estou trazendo aqui decisões do Superior Tribunal de Justiça que dizem que o extrator mineral tem direito a esses créditos, sim. Não, não quero saber, vou lavrar o auto. Lavrou o auto. O contribuinte se defende e na via administrativa acontece aquilo que nós comentamos há pouco. Há o chamado empate. Número de conselheiros diz que ele tinha direito ao crédito, igual o número de conselheiros diz que ele não tinha direito ao crédito, e foi desempatado mandando pagar. Você não tem direito ao crédito. Ele entra com ação anulatória. Judicializei algo que já poderia ter sido filtrado na via administrativa. Judicializei algo que eu tenho o caminho até o STJ aberto e decidido com reiterados precedentes do STJ, dizendo que ele tem direito àquele crédito. Mas ele foi para a justiça. E por conta dessa
boa aparência do direito, por conta dessa probabilidade de acerto do direito dele, o juiz deu a liminar e suspendeu a exigibilidade do crédito tributário. Então, a Fazenda não pode, pelo menos até que a liminar seja revista, não pode cobrar aquele valor. Pá. E aí vem, passo seguinte, ação penal contra ele. Ação penal contra ele, o Ministério Público diz: você é um criminoso, você se aproveitou de crédito indevido com fraude. Fraude, mas o que era fraude? O fraude é se acreditar indevidamente, a Fazenda diz que é indevido, então é fraude. E a Fazenda diz que é indevido, então não tem mais o que responder aqui. Eu digo, bom, é assim? É desse jeito. Aí vem a defesa, diz, doutor juiz, eu não sou criminoso, não. Eu estou só agindo de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. O fiscal não encontrou um risco no papel diferente do que a lei manda. Está tudo certinho. Eu escriturei tudo, comprei, os preços estão certos, está tudo certo. O fiscal trabalhou na minha contabilidade, não tem nada apurado fora do papel correto, transparente e com inteira lisura de escrituração. O que se discute aqui é uma interpretação jurídica, se eu tenho ou não o direito de aproveitar esses créditos em razão da atividade que eu exerço de mineração. E, portanto, eu peço que a ação penal não seja recebida, que a denúncia não seja recebida, ou que haja uma absolvição sumária, porque não está configurado o crime. O Ministério Público é ouvido e fica todo ofendido. Ah, estão dizendo que eu sou cobrador de tributo. Quem diz que eu sou cobrador de tributo ignora a função constitucional do Ministério Público. A função constitucional do Ministério Público é linda, é necessária, faz parte de um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. Isso é inequívoco. Agora, que no caso concreto, a Fazenda não podia cobrar, porque um juiz vetou essa cobrança suspendendo a exigibilidade. E o único caminho que ela teve para pressionar o contribuinte foi chamar de criminoso e entrar com ação penal, isso está evidente. Se isso não é cobrança de tributo, eu não sei mais o que é cobrança de tributo. E se o Ministério Público não poderia ter feito um juízo de admissibilidade internamente dele, Ministério Público, para separar o que é fraude do que não é fraude, ele também vai fazer o quê? Ele vai ser só um braço da Secretaria da Fazenda, porque a Secretaria da Fazenda disser para ele, ele faz. Ele não tem autonomia nenhuma para analisar, é a função de custos legis, vai para o espaço. Ele tem simplesmente que dizer amém para o secretário da Fazenda e mandar para denúncia tudo que chega lá para ele. É a pergunta que fica, e aí vem, de novo, voltando para o processo administrativo. E aqui, para finalizar, a minha preocupação com o PL 108, ou PLP 108. O que é PLP 108? O PLP 108 é o projeto de lei complementar que vai regular o processo administrativo do Comitê Gestor do IBS. Comitê Gestor do IBS, todo aquele que já teve curiosidade de ver alguma coisa sobre reforma tributária sabe que é o Imposto sobre Bens e Serviços, um imposto novo, que foi já criado pela lei complementar e já está previsto na emenda constitucional da reforma tributária. E aí falta essa regulação do processo administrativo. E vem lá, nesse projeto de lei, ainda é projeto, mas já está tramitando um projeto de lei que trata do processo administrativo, que vai orientar a formação do lançamento tributário junto ao comitê gestor. E uma das coisas que me chamou a atenção nesse processo legislativo, ele tem várias coisas que eu acabei de apontar aqui que o Estado do Ceará já se antecipou. Mas ele aprofundou mais um pouco. A leitura das regras do processo legislativo previsto no PLP 108 dão a sensação de que esse processo administrativo tributário do IBS é algo. Tem uma expressão muito conhecida, acho que as pessoas, os brasileiros, de uma maneira geral, já ouviram pelo menos alguma vez essa expressão. Ela é originada ainda do período escravagista, quando o Brasil estava sofrendo uma pressão muito grande da Inglaterra para abolir a escravatura, e a economia brasileira, a economia
O nosso país, na época, era muito dependente da mão de obra negra, escrava. E se disfarçavam os navios negreiros, piratas, com outras bandeiras, outra maneira, tentava esconder o tráfico de inglês. E aí se dizia, não, isso é para inglês ver. Esse navio é para o inglês ver. Era um engano, era um faz de conta. Então, esse PLP 108 traz um processo administrativo tributário para inglês ver. É um faz de conta de processo administrativo. Mas por que eu afirmo isso de uma maneira assim tão enfática? Ora, porque ao tratar da prova, ele só tem um capítulo das diligências e informações fiscais. A quem cabe pedir diligência e informação fiscal? À autoridade. E a qualquer momento do processo, não tem uma etapa própria, a qualquer momento que a autoridade administrativa entenda da necessidade de algum esclarecimento, ela pode pedir informações e diligências fiscais. E o que mais? Ponto. 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 Terminou. Terminou. Não fala nem na palavra contribuinte. Não fala nem na palavra perícia. Não fala nem na palavra informação a ser solicitada pelo contribuinte. Nada, não tem, só tem isso. Não fala, não precisa. Aí a gente pergunta, mas por que isso? Por que eu vou precisar por que eu vou precisar de processo administrativo se o IBS vai ser arrecadado eletronicamente, descontado no preço? Para que processo administrativo se depois desse desconto no preço, o próprio comitê gestor vai abater os créditos que aquele contribuinte tiver a partir das operações anteriores com o imposto pago e só vai fazer a conta aritmética, entregar para ele o crédito e acabou. Ponto. Para que eu quero processo administrativo numa situação dessa? Não precisa de processo administrativo. E foi nesse pensamento que o legislador ainda, né, o projetista, as autoridades que estão encaminhando essas reformas, estão dirigindo as iniciativas. Então, o processo administrativo dentro do comitê gestor, eu vi um comentário do meu irmão Hugo de Brito Machado II, dizendo que a análise que ele estava fazendo indicava para um fechamento muito grande quando a questão era de direito. Por quê? Porque a legislação prevê a vinculação das decisões administrativas do comitê gestor à orientação a ser dada pelos órgãos de uniformização de entendimento administrativo. O que nós hoje poderíamos equiparar aos pareceres normativos, às soluções de consulta de divergência, aquelas orientações administrativas que a gente conhece que ficam na esfera mais elevada do Ministério da Fazenda ou das secretarias de Fazenda, a última palavra de como a lei deve ser cumprida e aplicada, essa última palavra administrativa vincula as decisões do órgão administrativo de julgamento. Ora, se vincula, é mais ou menos dizendo assim, olha, vocês estão aí debatendo, os conselheiros vão discutir, mas a última palavra é do secretário da Fazenda, do ministro da Fazenda mesmo, que é ele que está decretando o ato de interpretação da lei. Então, vocês estão só dependendo agora dessa orientação dele. Quando houver, vocês têm que dizer amém e cumprir. Então, do ponto de vista do direito, não havia muito espaço mais no processo administrativo. Aí vem, não, mas agora as questões de fato podem ser discutidas. Questão de fato não tem perícia? Não tem, nem previsão de perícia. Onde é que vai ter espaço mais para questão de fato? E ainda com aquela exigência, todas as provas têm que ser anexadas com a primeira impugnação. Se não fizer isso, preclui o direito do contribuinte, não pode mais juntar nada. Por que mesmo que preclui? E o princípio da verdade material, aquela história de saber o que é que realmente aconteceu. Então, o tributo passa a incidir agora, não é mais com base na lei, não é mais sobre o fato efetivamente ocorrido. O tributo passa a incidir agora sobre o que tivesse sido apurado por conta da preclusão que o contribuinte não conseguiu provar no tempo.
Sim, e o PLP também fixa em 20 dias o prazo de defesa do contribuinte. Então, hoje, na, no processo administrativo federal, é 30 ainda. Ah, mas são 30 corridos, mas são 30 dias. No PLP 108 reduz para 20. Entrou na moda agora 20 dias de defesa, prazo de defesa. Quando eu tenho casos em que eu pedi preferência de distribuição no CARF, porque o processo já está aguardando ser distribuído para algum conselheiro, alguma Câmara, há mais de 2 anos. O processo ainda não foi distribuído, e a resposta que vem automática do e-mail que é enviado lá pedindo a preferência é: o seu processo está submetido ao regime geral de distribuição automática do Conselho. Tão logo seja possível, ele será distribuído de acordo com a lei. Tenha paciência. Ponto. É só isso a resposta que eles dão. 2 anos de espera. E o contribuinte precisa reduzir o prazo de 30 para 20, porque senão o processo demora muito. Então, assim, arrematando aqui, nós temos uma, uma, uma posição geral de todos. Tá? Agora mesmo está havendo um evento em que muito prestigiado, com a participação até de ministro do Supremo, em que o ministro Gilmar disse que já está havendo uma certa previsibilidade no ordenamento jurídico brasileiro, a insegurança está diminuindo, o que se precisa agora é desjudicializar, é tirar do judiciário muita coisa que nele está sendo colocada. E aí vem a pergunta: e por que o processo administrativo tributário não é usado para isso? Por que eu não uso o PAT ou PAF para reduzir essa judicialização? Por que eu não abro mais espaço para que ele funcione melhor e de uma maneira mais efetiva? Eu mesmo, Estado, ao regular o meu processo administrativo, que só depende de mim, porque uma vez que o contribuinte exerce a defesa dele nos 20 dias, tudo fica na mão do Estado, ele faz tudo, tudo depende agora do Estado. Agora, mesmo tudo dependendo dele, ele tem que reduzir tudo, porque é demais, ele não consegue, e, e empurra todos os contribuintes para o judiciário. Bom, a preocupação é essa, eu vejo esse amesquinhamento do processo administrativo de uma maneira extremamente preocupante, a legalidade está sendo negada. Eu tive pensando uma reflexão. Quando foi, quando foi, na história do direito tributário no Brasil, quando foi que o fisco teve, e eu estou dizendo fisco aqui num sentido muito amplo, o Estado fiscal, o Estado arrecadador, o Estado, sei lá, fazenda, teve para regular tudo como ele está tendo agora. Se a gente pensar na lei orientadora geral, é o direito, é o Código Tributário Nacional, CTN. O CTN da década de 60, originário de um anteprojeto do professor Rubens Gomes de Souza. No Congresso, o relator do projeto de lei do Rubens Gomes foi o Aleomar Baleiro. O relatório do Aleomar Baleiro está publicado no Diário Oficial da época, primoroso. Primoroso. Quem quer conhecer melhor o CTN, a história do CTN, a leitura do relatório do Baleiro vale muito a pena. Um projeto que passou muito tempo no Congresso, sendo discutido, debatido, resultou nesse projeto que eu falei, ou nesse parecer agora que eu me referi do Baleiro, e que vem se mantendo a duras penas até hoje. É visto por muitos, meu pai dizia muito, a melhor lei tributária do Brasil. Ela é tão boa que teve pouquíssimas alterações. Tá. Isso significa o quê? Significa que funcionava como barreira, como contenção dos apelos do fisco. O que está escrito lá no CTN era respeitado, está lá, o fisco não conseguia passar aquilo ali. Existem algumas alterações? Existem.
Existem alguns projetos de lei complementar que foram alterando o CTN num ponto, no outro e tal. Uma das alterações mais relevantes é a história de só poder compensar depois que transita em julgado a decisão judicial, aquela coisa toda. Tem algumas mudanças no CTN foram feitas, mas pontuais. A estrutura do CTN está lá, resistindo, limitando, contendo. Aí vem agora a reforma tributária, altera profundamente a tributação do consumo, estabelece a possibilidade da criação do IBS e da CBS e regula o processo administrativo, agora nesse novo projeto de lei. Tudo isso oriundo dos escaninhos dos agentes da Fazenda. Todos esses projetos estão saindo, elaborados, escritos por agentes, por auditores fiscais. Quem lê esses dispositivos de lei, quem lê atentamente as centenas de artigos que cada um tem, percebe nitidamente que os fiscais, que os agentes fiscais, os agentes do fisco, estão aproveitando a oportunidade para fechar todas as portas que os contribuintes tinham para defesa da legalidade do lançamento tributário. A que eu trago agora para a gente pensar é essa, não tem mais nem perícia no processo administrativo tributário. Só vai ter informação fiscal quando a autoridade quiser, e se ela quiser. Então, todas as portas estão fechadas. Todas, 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 todas. Tudo, a leitura mostra, inclusive uma redação assim, muito dirigida, o viés da defesa dos interesses do fisco é evidente em todos eles. Quando foi que se teve a oportunidade no Brasil de fazer isso? Nunca. É a primeira vez que está no colo da Fazenda fazer a lei. Se dizia assim, não, mas é o Estado que faz a lei. É, realmente é o Estado que faz a lei. Sendo o Estado que faz a lei, existia sempre essa crítica de dizer que o direito tributário era muito complicado, porque o Estado faz a lei, o Estado aplica a lei, o Estado julga, tudo é o Estado, tudo é o interesse da Fazenda. E isso realmente tem mostrado que é dificílimo encontrar um equilíbrio nessa relação. Mas agora está muito pior, porque os detalhes estão todos lá, feitos, elaborados, pensados por auditores. Está tudo lá. E quando o contribuinte tenta interferir, vem logo a acusação de lobby. É o lobby das empresas tais, é o lobby dos contribuintes tais. Estão interferindo aqui, estão mexendo. E o lobby da Fazenda? Alguém se lembra de onde é que esse projeto está vindo? Alguém se lembra quem é que está elaborando? Alguém se lembra de onde, como é que ele foi pensado? Eu acho que nós não temos que pensar em lobby de um nem do outro, a gente tem só que se lembrar de que a defesa da legalidade é importante. Se nós deixarmos as coisas correrem como estão correndo, nós vamos estar diante de um tributo novo que vai ser aplicado, calculado e cobrado por um órgão que vai decidir algum eventual conflito que tenha e vai resolver tudo sozinho, vai regular tudo sozinho, vai tratar do legislativo, do executivo e do judiciário no âmbito administrativo, tudo junto, uma concentração de poder imensa, e vai caber ao contribuinte algo importantíssimo: pagar. Pague e ache bom. Ponto. Com esse comprometimento da legalidade tributária, a gente fica assim, e agora? A história da cumulatividade, eu dei aqui o exemplo do minerador que não consegue deduzir o crédito da dinamite. Imaginem, o IBS vai ser assim. Ele ainda está conseguindo ir para a justiça, ainda consegue um liminar, e tem direito ao crédito e tal, mas está sendo acusado de crime, é um criminoso. Para não ser criminoso, ele teria que correr para pagar, e o Ministério Público se ofende quando ele é apontado como cobrador de imposto. É... E agora? Como é que vai ficar se nem lançar o crédito da dinamite ele vai poder mais? Porque quem vai fazer tudo é a IBS. O IBS é que vai fazer tudo. Todos os créditos vão ser lançados, a conta de apuração de débito e crédito não cumulativo vai ser feito por ele. E se no algoritmo do IBS tiver, não pode se creditar dinamite, não, nem entra no crédito da dinamite. Nem entra na apuração.
Então, a ideia é que talvez a gente não esteja caminhando para uma situação muito boa, não. Diz assim, esse advogado é um terrorista, está falando coisas assim terríveis. A gente escuta ele falar e dá vontade de se mudar do Brasil. Digo, não, não é bem assim. Não é isso que eu quero dizer. Eu estou simplesmente dando o meu ponto de vista para que algumas pessoas tenham a oportunidade de olhar. É isso mesmo? Será que é desse jeito? Será que vale a pena se preocupar com isso? Será que a gente não precisa tomar algum cuidado, tentar de alguma forma interferir para melhorar a situação? Ou deixa tudo como está e está tudo lindo e maravilhoso? É só um ponto de reflexão, como nós costumamos fazer aqui, e agora abrindo a possibilidade de discutir, de refletir, de trazer novas ideias, ouvi-los, ouvir vocês todos que estão aqui presentes, tanto fisicamente, presencialmente, como aqui através da internet. Alguma colaboração que tenha, passando agora a palavra ao professor Pado Marinho, que está aqui do meu lado, para que ele também possa fazer algumas considerações e a gente iniciar nosso debate. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Schubert. Parabenizá-lo mais uma vez pela brilhante exposição, por trazer uma realidade dura, mas uma realidade, com perdão da redundância, uma autêntica realidade, não uma realidade disfarçada. Algumas considerações, né, algumas passagens da fala do nosso professor, doutor Schubert, nosso presidente, me chamou a atenção e vou fazer aqui algumas colocações e, no fim, pedir só a opinião dele sobre um determinado ponto, até a título de incrementar o debate, estimulá-los, né, ao debate. Vou começar só por um detalhezinho, né, corroborando com a fala do doutor Schubert. De fato, o Código Tributário Nacional só teve um dispositivo, teve poucas alterações, conforme o doutor Schubert colocou, e teve apenas um dispositivo que foi considerado não recepcionado pelo texto constitucional de 88. Lá naquele capítulo que trata das garantias e privilégios do crédito tributário, concurso de credores, fazendários, tinha uma previsão de que a União teria preferência para receber os seus créditos perante os estados e os municípios. E isso foi considerado há uns 5 anos atrás, não recepcionado pelo texto constitucional de 88, já que não existe mais essa hierarquia entre União, estados e municípios, né, por conta do novo Pacto Federativo, inaugurado em 5 de outubro de 88. Então, um código que tem mais de 50 anos, né, quase 60, e só teve um dispositivo feito em pleno regime militar, elaborado em pleno regime militar, elaborado na vigência do AI número 5, né? Elaborado em 1966, 67, mas que prestigia muito mais direitos e garantias fundamentais do que muita lei feita atualmente. E a razão é muito óbvia, porque foi um código elaborado por juristas e não por técnicos, né, a serviço da arrecadação, né, federal. Mas, voltando aqui ao ponto central do nosso debate, devido processo legal administrativo. É de se primar por um devido processo legal administrativo de verdade, né, material, e não apenas formal, e não apenas um faz de conta. Vou citar só um exemplo. Às vezes o contribuinte declara para a CEFIM, para a prefeitura, um valor de aquisição de um determinado imóvel para fins de base de cálculo do ITBI. E a CEFIM simplesmente diz, não, esse valor aqui não condiz com a realidade de mercado. Utilizamos a famosa pauta fiscal, que o STJ há tempos, né, há uns 5, 6 anos, disse que não pode. O contribuinte dado ao contribuinte o direito de fazer o contraditório, a ampla defesa. O contribuinte se vale de 2, 3 avaliações externas, às vezes até avaliações de banco, porque parte daquele imóvel foi financiado. E mesmo assim a CEFIN diz assim, não,
O valor aqui é esse. Ou seja, isso não é contraditório nem ampla defesa. A contraditório é contradizer, explicar por quê, ponto a ponto, por que o contribuinte não tem razão, por que as alegações do contribuinte não merecem fé, por que aqueles laudos externos não merecem fé, e simplesmente dizer assim, na avaliação aqui é essa, e pronto. Eu fui vítima disso, eu estou dizendo isso com causa própria. Eu fui vítima disso. Levei 3 avaliações externas e o julgamento administrativo que deu no apartamento que eu comprei foi desse jeitinho aí, né? O valor aqui é esse e pronto. Isso não é contraditório, isso não é para defesa, isso não é devido processo legal. É só faz de conta, é só no nome. E o Estado de Direito, conforme muito bem observado pelo doutor Schubert, é primado sobre 2 bases, né? É alicerçado, melhor dizendo, em 2 bases: legalidade e isonomia. Todos, sob o império da lei, todos, indistintamente. Até aqueles que elaboraram a lei também deverão estar sob o império da lei. Nessa ordem de ideias, né, o processo administrativo tributário busca a verdade material e não a verdade formal. A autotutela provocada, né, é um atributo do processo administrativo tributário. O poder público deve anular seus próprios atos com derivados de vício, seja de ofício, seja provocadamente, e lamentavelmente muitas vezes isso não acontece, o vício é passado por cima, em nome da tal presunção de veracidade, legalidade, legitimidade dos atos administrativos. Aí entra um ponto que eu queria que o doutor Schubert, né, trouxesse para a gente a opinião dele. Quando o fisco nega uma perícia, o julgador administrativo, no caso, nega uma perícia por dizer que é desnecessário. Essa perícia é desnecessária. O julgador administrativo tem elementos suficientes aqui para provar o seu juízo de convicção. E nós estamos achando aqui que essa perícia é desnecessária, né? Isso não feriria o contraditório e ampla defesa, isso não tiraria o que se tem de mais sagrado no processo administrativo tributario, que é a busca pela verdade material. Isso não fragilizaria o devido processo legal, né? E quando uma lei é flagrantemente inconstitucional e o fisco diz assim, mas o órgão julgador administrativo, né? Não, esse negócio de dizer se é constitucional ou inconstitucional, isso aí acaba ao judiciário, né? A gente não, a gente aqui cumpre a norma por cima de pau e de pedra e acabou-se. Isso também não seria uma fragilização ao Estado Democrático de Direito, ao Estado de Direito, notadamente, né? E por fim, de fato, só não é, aí não é indagação, é só um comentário. O processo administrativo, quando realmente eficiente, realmente justo e respeitoso aos direitos e garantias fundamentais, poderia perfeitamente desafogar o judiciário, né? Um instrumento de desjudicialização, que tanto se fala. Se fala muito em dever de colaboração. Eu vejo demais o fisco falando em dever de colaboração. É muito lindo, né? Mas será que esse dever é de mão dupla? Exige-se a colaboração só do contribuinte para com o fisco? E será que o fisco colabora com o contribuinte? Está na tônica, está na moda essa expressão, dever de colaboração. Inclusive foi colocado como princípio pela reforma tributária, que alterou lá, se eu não me engano, o parágrafo 3º do artigo 145, e trouxe esse dever de colaboração. Colaboração mútua, vale dizer. Colaboração só de um lado não é colaboração, é subserviência. É... E as presunções, né? Essas presunções, só para concluir, o próprio CPC traz uma presunção. Na medida em que o CPC trata do reexame necessário, ele está presumindo que o órgão julgador de primeira instância pode ter se equivocado. E aquilo ali precisa ser reexaminado pelo tribunal. É, concorda comigo, doutor Chuvas? Porque veja bem, a depender do valor, quando a fazenda perde,
A depender do valor, quando a fazenda perde, é só quando ela perde. Aquilo tem que ser reexaminado pelo tribunal, duplo grau de jurisdição necessária, reexame necessário. É sinal, então, que quando ela perde, a depender do valor, o juiz singular pode ter se enganado. Mas ele só se engana quando a fazenda perde. Se a fazenda ganhar, não precisa do tal duplo grau de jurisdição. Seria uma outra presunção, né, de que a fazenda normalmente está certa e que se o juiz não deu causa a ela em primeira instância, a depender do valor envolvido, aquilo necessita um reexame por parte do tribunal, por parte de um órgão colegiado, né? Então, essas presunções elas fragilizam e muito uma das pilares do Estado de Direito, que é exatamente a isonomia, né? E o anteparo, né, para a existência dessas presunções é a tal supremacia do interesse público, que conforme o próprio doutor Schubert já teve a oportunidade de escrever e de falar várias vezes, né, é o álibi moral dos poderosos. Pois bem, doutor Schubert, eram essas as minhas considerações no intuito de tentar, né, enriquecer, contribuir para o debate e ficamos aqui à disposição. Muito obrigado, Pádua. É a oportunidade de falar sobre esses pontos que são extremamente relevantes. Primeiro, você falou impacto federativo. A Constituição de 1988 estabeleceu esse pacto federativo em outro formato, conferindo aos municípios um status que realmente antes eles não tinham, né? E aos estados também. Deu mais autonomia a cada um dos entes da federação, reconhecendo-os como elementos que se distinguiam da federação. E, portanto, sendo assim, a federação tem mais razão de ser, se não é um Estado unitário, né? Então, não teria muito. Agora, a reforma tributária negou tudo isso, né? Negou tudo isso, disse União, Estado, ou não, o Estado e município não tem muito o que fazer, não. Pelo contrário, o que a gente ouve, Paulo, com relação ao Pacto Federativo, é assim: não, a reforma vai fazer um grande bem, ela vai acabar com 27 legislações de ICMS, que muitas vezes tinham cerca de 1.000 artigos, os regulamentos do ICMS de cada estado, e para o contribuinte era uma loucura ter que lidar com 27 regulamentos de 1.000 artigos, e acabou com 5.000 e tantas legislações de ISS, que também para o contribuinte era terrível lidar com essas 5.000 e tantas legislações de ICMS, simplificou tudo, agora é uma só. Agora é tudo mais fácil, mais simples, é uma só. Esse pensamento, ele traz dentro dele algo que para mim é difícil de aceitar. Porque esse pensamento também me leva a dizer assim: para que eu quero tanto prefeito? Para que eu quero tanto governador? 27 governadores, cada um para dizer uma doidice maior do que a outra. Prefeito para fazer maluquice maior do que o outro. Não precisa de tudo isso, não. É melhor ter um cara só que decide o Brasil todo, logo resolve. Fica tudo mais simples, mais fácil. Para que tanto governador? Aí não, mas é porque tinha uma tal de guerra fiscal que era terrível. Pois então, o governador não sabe nem administrar o tributo dele. Vai inventar de fazer guerra com o vizinho, com outro. O governador do Ceará fazer guerra com o governador de São Paulo, brigando. Isso não presta, não. Vamos acabar com isso. Então acaba logo com o Estado. Para que isso? Não precisa. Então, das duas, uma. Ou eu admito que existe uma federação, ou eu admito que existe um governador, um prefeito, que tem poderes de administração do seu território, e dentro desses poderes de administração do seu território tem a tributação dos cidadãos que residem ali naquele território, ou eu estou negando isso. Não tem meu termo, eu estou negando. Ah, mas é porque é simples. Eu pergunto assim: será que a estrutura
produtiva do Brasil tem tantas empresas que saem de um município, a maioria das empresas estão em um único município. São as pequenas e médias empresas. Onde é que é a tua empresa? Não, minha empresa é em Fortaleza, não, minha empresa é em Sobral, minha empresa é em Juazeiro. Algumas que crescem um pouquinho, ainda vão para um, dois ou três municípios. Aquela que cresce mais um pouco, sai do estado e vai para outro estado e tal. E quando ela cresce, ela leva junto os custos desse crescimento. E um dos custos desse crescimento é eu ter uma pessoa no meu setor administrativo que conheça a legislação do estado para onde eu estou indo. Não é só o tributo que muda, não. Muda o código de postura da cidade, muda a questão do meio ambiente, tem legislação própria de cada estado, muda uma porção de coisas que o estado ele é autônomo, ele existe para ser diferente. Se era tudo igual, então é o mesmo. Se eu não me preparo para crescer e para ter um estabelecimento que tem uma pessoa que saiba lidar com a legislação do estado para qual eu decidi ir, então minha empresa não deveria crescer. Então a ideia, eu acho que está por trás dessa pasteurização, uniformização, igualação da República do Brasil é simplesmente acabar com o poder desses entes federados, acabar com o poder dos estados, dos municípios, que usaram muito mal esse poder, porque conseguiram, de uma maneira ou de outra, conseguiram uma pequena parte da riqueza concentrada no Centro-Sul, conseguiram levar para estados mais pobres. Então, esses governadores têm que parar com isso. Não, deixa tudo concentrado lá onde já estava, porque essa guerra fiscal é perniciosa. Bom, com relação à perícia desnecessária, Paulo, já tem autoridades que dizem que a perícia é desnecessária. Quando é que uma prova é desnecessária? Uma prova é desnecessária quando o fato ao qual ela se dirige, o fato que deveria ser provado, ele já está claro, já está aceito pelas partes. Para que eu vou fazer uma perícia para dizer se uma pessoa é portadora de uma determinada moléstia, por exemplo, se ela está dizendo que é e a outra parte aceita é. Pronto. Eu já sei que ela está com aquela doença, para que eu quero uma perícia para dizer que ela está doente? Por que eu quero uma perícia para dizer se o documento foi emitido ou não foi emitido, quando tem uma parte dizendo eu emiti e a outra dizendo ela emitiu? Então, as duas pessoas estão concordando com o fato, então para que eu quero uma perícia? Então, nesse ponto, uma perícia é desnecessária. E quando ela é desnecessária, eu não posso mais colocar aquele fato em dúvida. Não posso colocar em dúvida que ela foi desnecessária, exatamente porque aquele fato não é duvidoso. Ora, se ele não é duvidoso, eu não posso ter uma decisão que diga que eu não provei. O problema é que o Paulo tocou assim, mas talvez ele não tenha aprofundado e dizer assim, muitas vezes a autoridade diz que a perícia é desnecessária e julga a questão contra o contribuinte, dizendo que ele não provou. Como que eu não provei? Não, você não provou. E aí tem certos limites que a gente, o tempo vai passando e eu vou aceitando e vai ficando por isso mesmo. Aí vem um dos limites que tem na legislação federal e depois foi incorporado pela legislação dos estados, é dizendo assim, para que a sua perícia seja deferida, você tem que apresentar um assistente técnico. Se você não apresentar, eu não vou deferir sua perícia. Mas eu não quero assistente técnico. Não, agora você é obrigado a ter um assistente técnico. Eu posso ter me esquecido de indicar um assistente técnico. Quem é que tem o prejuízo de não ter assistente técnico? É o contribuinte. Ele é o único prejudicado por não ter um assistente técnico. Mas a lei diz que se não tiver assistente técnico, eu não defiro sua perícia. A perícia pode ser absolutamente necessária, indispensável para se chegar a uma conclusão com relação aos fatos, mas porque o contribuinte não apresentou um assistente, a perícia dele pode ser indeferida liminarmente do ponto de vista formal, porque ele não cumpriu uma exigência da lei. Então, isso é uma indicação de que o pensamento não é esclarecer o fato, o pensamento não é aplicar a lei, o pensamento é dificultar a vida do contribuinte, ponto.
Nada justifica. Os quesitos eu ainda nem toquei aqui. Eu acho que os quesitos também são exagerados, a exigência do quesito. Mas eu ainda nem toquei aqui, porque de qualquer maneira esse quesito poderia ser esclarecedor do fato a ser provado e tal e tal. O quesito eu nem toquei. Mas o assistente técnico, se eu não apresentar um assistente técnico, a minha peça pode ser negada. Eu não vejo como justificar isso. Princípio da colaboração. O princípio da colaboração, muito bem lembrado pelo Pado, está colocado na emenda constitucional que trouxe a reforma tributária. Mas é como ele lembrou bem, colaboração de quem para quem mesmo? Que colaboração é essa? É só o contribuinte que tem que colaborar, mostrando tudo, entregando tudo, resolvendo tudo. O fisco não colabora com nada, o fisco não aceita nada, o fisco não abre mão de nada. Não pode, não pode, porque o sistema não admite, não pode, porque aí não pode, não pode. E quando você reclama muito, o que é que você ouve? Vá buscar seus direitos na justiça. Vá buscar seus direitos na justiça. E para quem quer evitar litigiosidade, está fazendo o quê? Alimentando a litigiosidade. Alimentando muito a litigiosidade com atitudes como essa. E aí, por último, o Padre falou em reexame automático. Padre, aqui tem uma questão que, de certa forma, delicada, assim, o, o, o acesso à segunda instância é considerada como parte do processo, o devido processo legal. Então, eu teria direito a esse recurso. O particular, quando tem uma decisão contra ele, pode abrir mão desse direito e dizer: eu não quero apelar, e se conformar com a sentença. Já a parte pública não teria o direito de abrir mão. Ela não pode abrir mão do direito de não apelar. E porque ela não abre mão do direito de não apelar, que é a remessa de ofício automática, só para ela não abrir mão do direito de não apelar. E por que isso? Porque no passado se teve muitos problemas com questões que estavam transitando em julgado no primeiro grau, e se questionava por que que não houve apelação, por que que não houve apelação e tal. Então, a ideia é, leva tudo para o tribunal, toda vez que o poder público for vencido, porque ele não pode abrir mão do direito de não apelar. É mais ou menos isso. Não é que necessariamente eu parta do pressuposto de que a decisão está errada. É simplesmente o direito de apelar. Tá? Então, assim, é o direito de inconformação. Eu não posso abrir mão dele. Ah, a ideia é essa. Isso aumenta a litigiosidade? Sim, aumenta na medida em que os tribunais são sobrecarregados também com as remessas oficiais. Mas hoje, a Fazenda Pública está tão bem equipada com as suas procuradorias que praticamente essa remessa oficial não tem mais sozinha. É muito raro. Quando no início da minha advocacia era muito comum remessa oficial, muito comum, até porque o volume era grande, os procuradores sabiam que a remessa acontecia, quando ele via que não estava dando conta daquela apelação, ele ia se preocupar com outra, e aquela que ele não dava muita importância, ele não fazia, porque ele sabia que ia para o tribunal mesmo, e quando chegasse no tribunal, o tribunal reexaminava. Ele não precisava apelar de tudo. Então ele selecionava aqueles que ele conseguia trabalhar em razão do volume, em razão da matéria, em razão da importância, o número de apelações, ou melhor, o número de remessas oficiais era muito grande. Hoje eles estão conseguindo apelar de tudo. Estão conseguindo fazer todas as apelações portanto, a remessa oficial é bastante rara. Há, inclusive, uma desigualdade, aí diz assim, não, não é desigual, não, as grandes bancas conseguem. Talvez algumas grandes bancas de advocacia consigam, mas hoje o poder público tem um instrumento de inteligência que é um grande computador que consegue mapear todas as decisões de todos os tribunais em tempo real, online, direto, e ainda habilitada com um instrumento de inteligência artificial que elabora as peças. Então já sai tudo rápido. Mas isso é bom, é necessário. Ok, eu não estou dizendo que é ruim, mas é desigual, porque o contribuinte não tem isso. Não tem acesso a esse tipo. É um instrumento caro, difícil de administrar, e só grandes corporações poderiam pensar em ter algo assim. Mas a Fazenda tem. A Fazenda Federal tem, com certeza. As procuradorias federais já lidam com isso. E isso é uma vantagem muito grande para eles e talvez mais uma razão pela qual não tenha mais remessa oficial.
As apelações todas estão sendo feitas. Acho até que em exagero, Padre. De novo, a história da hiperlitigiosidade é um outro elemento que eu aproveito aqui para colocar. Não há mais praticamente uma decisão de órgão colegiado que não seja atacada por embaixo de declaração. Embaixo de declaração virou banalidade. Tudo agora embaixo de declaração, embaixo de declaração, embaixo de declaração. Quando, na verdade, muitos desses embaixo de declaração são simplesmente manifestações de inconformidade com a decisão. Eu não concordo, está errada. Entra com embaixo de declaração. Mas por que mesmo que eu vou entrar? Não, porque é dever de ofício. Eu já ouvi uma vez um procurador dizer, eu recorro porque é dever de ofício. Eu digo, mas isso aqui está errado, não era para fazer. Não, mas é dever de ofício. Embaixo de declaração não é dever de ofício. Embaixo de declaração você não se sujeita. Ah, por que você não entrou com embaixo de declaração? Com algumas exceções. Quando você vai estabelecer o necessário pré-questionamento, quando realmente existe uma omissão flagrante, um elemento que permita o embaixo de declaração. Mas na grande maioria desses declaratórios não tem nada disso. É declaração por declaração, embaixo de declaração por embaixo de declaração. E isso é um exagero, isso é um acréscimo de, de, de judicialidade, judicialização, ao meu ver, desnecessário, mas faz parte do volume. Né? Quando tem uma crescente judicialização, como nós temos hoje no Brasil, são diversos fatores, não é uma coisa só. São diversos fatores, inclusive o próprio judiciário contribui muito para isso. Um ponto que é algo assim muito estranho do ponto de vista de não se perceber o quanto grave é isso, é a modulação dos efeitos. Então, quando o Supremo Tribunal Federal, quando o Superior Tribunal de Justiça toma uma decisão, muitas vezes, quando ela é contrária aos interesses da fazenda, e dizem: aqui o contribuinte tem razão, aqui a cobrança está errada, mas essa minha decisão só vai valer daqui para frente. Só tem direito a receber de volta quem já entrou na justiça. Ora, isso significa o quê? Entre na justiça logo com tudo. Porque se um dia eu decidir a seu favor, você só vai ter direito se você tiver entrado. Se você não entrou, se você ficou esperando que eu decidisse para ver o que era o certo ou era errado, para ter segurança de fazer, perdeu. Entre logo. Então, a pretexto de não sobrecarregar os cofres da fazenda com devoluções de valores que foram cobrados de maneira ilegal, está se incrementando de uma maneira muito forte a judicialização das teses, muitas vezes as mais fora de propósito. O contribuinte também é muito criativo, inventa muita tese, mas aí chega outro e diz: mas se eu não entrar na justiça agora, eu corro risco de perder. Se essa tese, por mais malucada que seja, se ela for acolhida pelo judiciário no futuro, se eu não entrar agora, eu não ganho, porque vai ter uma modulação e eu vou perder. Então, é um incremento da litigiosidade, ao meu ver, que não se justifica. Não se justifica, mas acontece. Bom, mais alguma pergunta, mais alguma colaboração com o nosso debate? Tem uma mão levantada da Eulândia. Muito bem-vinda, Dinha. Bom dia, doutor Schubert. Bom dia, doutor Pádua. Bom dia. Me ouvem aí? Perfeitamente, pode falar. É excelente o tema, né? Um tema que todo operador do direito tributário inevitavelmente acaba esbarrando, né? No contencioso tributário, principalmente. E eu queria só trazer, o doutor Pádua trouxe a questão do princípio da cooperação e, por coincidência ou não, até porque a gente está aí em época de reforma tributária, eu tive a oportunidade nesse mês de participar de uma reunião no IBDT em que o professor Leonardo Aguirre, ele elaborou na tese de doutorado dele fundamentos ali para a constitucionalização do princípio da cooperação. E justamente pensando numa questão de cooperação mútua,
né? Porque a gente já tem esse princípio, de certa forma, implícito, né? Já tinha, assim como já tinha transparência, assim como tinha a simplicidade, mas a gente não vai falar disso agora. Só que o princípio da cooperação, eu estou até lendo o livro dele, e ele também já tinha um outro artigo publicado na revista 53 do IBDT, já explorando esse tema, porque ele foi ao exterior, em outros países, estudar, né, fazer um estudo de direito comparado, de como funcionava a cooperação tributária ali em outros países e como isso tem um poder de redução da litigiosidade. Então, eu super indico a literatura do professor Leonardo Aguirre. Ele fez a tese de doutorado em cima desse tema e acabou gerando também um espaço ali para esclarecimento do legislativo, que é o autor da emenda que incluiu o princípio da cooperação no ordenamento, né, constitucional, foi o senador Efraim Filho, e através também de algumas elucidações que ele levou lá para o legislativo, com base na tese de doutorado dele. E então, eu acho que é uma colaboração relevante no intuito de pensar a relação tributária, tentar aproximar fisco e contribuinte, é, balizado com o princípio da cooperação, mas com a questão de até evitar o contencioso numa fase pré-contenciosa, né? Antes mesmo da ocorrência ali de um processo administrativo tributário. Então, eu acredito que a leitura da tese do professor Leonardo pode ser bastante esclarecedora, assim, para dizer a que veio a constitucionalização do princípio, e também ele apresenta ali na conclusão do livro algumas expectativas em relação à constitucionalização do princípio, né? Onde, qual a finalidade se quer atingir com essa constitucionalização. Tô até com ele aqui, ó. Livro vermelhinho, ele escreveu em coautoria com o professor Carlos Robach, que é um professor de Direito Constitucional aqui da USP. Então, ele não ficou numa questão só tributária, né? Ele foi atrás também de um especialista em Direito Constitucional para apoiar o trabalho, e o professor Fábio Goldschmidt também. Indico a obra, até porque a gente está aí enfrentando esses novos princípios, e eu acredito que, se efetivamente a gente conseguir utilizar uma norma que está positivada para melhorar o relacionamento com o fisco, isso vai ser um grande ganho para o contribuinte, e a norma vai passar a ter uma eficácia e não ficar como só um princípio fofinho que foi incluído na Constituição, né? Obrigada. Eu que agradeço, Dinha, a sua participação extremamente relevante, inclusive esse final que eu destaco, princípio fofinho. Então, o que é que nós podemos fazer para que ele não fique sendo simplesmente um princípio fofinho, o que as pessoas que estudam direito constitucional costumam chamar de norma programática. Não, isso aqui é apenas uma norma programática, mas eu fiz assim, mas isso não é inconstitucional. Eu não cooperei, mas isso não é inconstitucional, porque ele é só uma norma programática, um princípio, mas que eu não estou obrigado a segui-lo. Então, fiquei até curioso para saber se o professor a qual você se refere, se no livro dele, se ele coloca a consequência de não haver cooperação. Então, o fisco não cooperou, o fiscal simplesmente não fez o que ele tinha que fazer. E qual é a consequência disso? O professor, ele coloca, inclusive, ponto relativo a essa função, né, da autoridade fiscal de seguir a estrita da legalidade, e aí ele apresenta ali meios de como chegar na cooperação sem que haja uma responsabilização. Por exemplo, o fiscal deixou de lavrar um auto de infração, mas porque ele estava fundamentado em decisão de precedente vinculante, né? Então,
não seguiu a legislação. Então, ele apresenta, sim, alguns pontos ali na defesa de como o fiscal não incorrer numa desvirtuação da função, né? Porque muitas vezes o fiscal ele autua porque está dizendo, o STF decidiu que não tem mais o CEPOM, a exigência, mas até hoje está se exigindo o cadastro de contribuinte aqui em São Paulo, né? Então, até em outros municípios também, fora de São Paulo. Então, isso é um ponto que, se houvesse realmente uma cooperação e troca de informações entre fiscal, entre outras instituições que fossem relevantes para cooperar, para evitar o litígio, né? Porque o litígio ele também onera a máquina pública, né? E é um dos pontos que é enfrentado nessa tese dele. E a quem interessa melhorar essa relação com o fisco, né? Eu acho que é um interesse da sociedade. Então, está na Constituição agora, e eu acredito que com o suporte que a gente tem da eficiência da administração pública, da cooperação, outro princípio implícito que seria da boa-fé, a gente pode ali, através de esclarecimento até dos operadores do direito, conseguir fazer uma boa introdução do princípio da cooperação na expectativa de reduzir a litigiosidade. Não tenha dúvida, eu acho que é exatamente isso, concordo inteiramente com você. Eu só faço um corte, Dinha, porque eu acho que tudo isso está muito inserido em algo que a gente pode chamar de cultura, a cultura do agente fiscal, tá? Então, eu até acho que seria uma excelente disciplina para ser introduzida, se não já tiver sido, nos cursos de aperfeiçoamento dos agentes fiscais, dos agentes fazendários. Porque a cooperação ela se mostra necessária em tudo. Então, se o fiscal está fazendo auditoria numa determinada empresa, num determinado contribuinte, e diz: você tem 15 dias para me dar essa documentação. E o contribuinte diz: mas é uma documentação antiga, está no arquivo longe, eu não estou conseguindo isso. Ah, mas você está falando isso, mas hoje é tudo eletrônico. Não, mas mesmo sendo eletrônico, envolve uma informação complementar de um outro fornecedor que eu ainda não consegui, é pouco, me dê mais 5 dias. Ele vai dar os 5 dias ou não vai dar os 5 dias? Onde é que está a cooperação? Então, nesse momento que não se estabelece a cooperação, e muitas vezes não se estabelece a cooperação, é que fica difícil a gente aplicar esse princípio, não é? Então, acho que ele, como princípio orientador, é muito bem-vindo na Constituição, muito, muito bem-vindo. Até digo eu, atrasado, embora ele traga o óbvio, do mesmo jeito que o princípio da eficiência, digo, tem que haver eficiência administrativa. Não era, não. Se não tivesse na Constituição, a administração podia ser ineficiente, né? Então, assim, tem certas coisas que são óbvias, mas precisaria, para ele sair da condição de generalidade, de norma programática, ao meu ver, precisaria de norma de execução. Então, teria que haver norma de execução para dizer como a cooperação deve acontecer, né? E essa norma de execução ainda não tem, mas é muito recente, né? A introdução dele na Constituição. Mas acho que essas normas de execução ajudariam muito se estabelecessem critérios objetivos de como essa cooperação deveria acontecer. E acho que a cooperação ela é muito mais fácil de ser percebida quando ela vem do agente fiscal do que do contribuinte. O contribuinte, muitas vezes, é sei lá, uma pessoa que está em dúvida, está em contradição, está com medo. E quando você está com medo daquele auditor fiscal, você tem uma dificuldade realmente natural de cooperar com o seu algoz, né? E é visto dessa maneira. Mas já a autoridade não. A mesma comparação que a gente pode fazer com um agente de polícia. Como é que um cidadão vai cooperar com a polícia? Não, ele vai cooperar com a polícia se ele fizer tudo que ela manda. Tudo bem, fazer tudo que ela manda. E a polícia vai cooperar comigo quando? De que maneira? Ela vai me tratar bem? Ela vai deixar de me fazer um baculejo no meio da rua? Sente aí, bote a mão para cima, deixa eu livre revistar aqui. Mas eu não fiz nada de errado. Não, mas tem que. Então, assim, onde é que entra a cooperação? Só quem passou por uma situação constrangedora como essa, de ser parado na rua, e um policial dizer: coloque as mãos no capô do carro, eu vou lhe revistar aqui para saber se você não está
trazendo nada de errado, separando o carro no meio da rua, provocando um engarrafamento, o policial fazendo isso com você, sem explicação nenhuma. Você voltando do fórum, Klaus Bevilacqua, de paletó e gravata, com a pasta de processo embaixo do braço. Embaixo do braço não, estava dentro do carro, né? Tá ali no outro banco. Estava trabalhando no exercício da sua profissão, é parado por um guarda e ele faz isso com você. Onde é que está a cooperação? Cooperação não só comigo, não, com o povo que estava atrás buzinando. Cooperação com a sociedade, cooperação com tudo. Cadê a razoabilidade? É um outro princípio que o professor Helenilson Cunha Pontes, uma vez foi questionado, e ele me disse isso, disse, foi questionado quando disseram para ele, mas professor Helenilson, onde é que está escrito esse tal desse princípio da razoabilidade? O senhor invoca tanto esse princípio da razoabilidade, e onde é que ele está escrito? Ele diz, ainda bem que não está escrito em canto nenhum, senão já tinha sido revogado. Alguém já teria revogado o princípio da razoabilidade. Então, ele não precisaria estar escrito. Então é isso, Dinho. Eu concordo com você, eu acho que é extremamente relevante o princípio da cooperação, mas lamento pensar, e é um pensamento que me faz, sei lá, é que ele precisa de norma programática. Eu acho que enquanto não. Programática não, de aplicação, de execução. Enquanto não tiver uma norma de execução, ele vai ficar sendo tangenciado, escanteado, dizendo que não aplico aqui, não aplico ali. Bom, mais alguém quer alguma manifestação? Professor Hernandes Nepomuceno de Oliveira, que normalmente se manifesta aqui nas nossas reuniões e hoje está aí caladinho. Quer dizer alguma coisa, Hernandes? Tá Agora ouvindo? sim, Hernandes. Consegui. Então é o seguinte, eu parabenizo pela escolha do tema, porque nós conversamos há alguns dias sobre exatamente da história da litigiosidade e numa coisa mais ou menos reversa, eu fiquei um pouco alentado, não a litigiosidade administrativa, mas na processual, em que o STJ, por iniciativa própria, reconheceu que o Brasil, no Brasil, e eu diria mais, a fazenda pública, na questão de processo, ela pratica o que chama de litigiosidade satânica, ou não sei o que ele botou, regressiva, reversa, dizendo o seguinte, que o próprio judiciário, isso é uma recomendação que já está criando um pouco de adesão dos advogados, porque dá um pouco de crença, é que até que, enfim, reconheceram que a Fazenda, lá como STJ, reconheceram que a Fazenda pratica litigiosidade reversa ou satânica, o nome que se dê. Ou seja, nós temos, não sei se você tem, mas eu tenho um processo com 30 anos em execução de sentença que só não aconteceu chover. E esse tipo de coisa é uma litigiosidade programada, porque quando se trata de execução, por exemplo, de processo tributário do contribuinte, a maioria deles, do contribuinte contra a fazenda, de devolução de tributo, de ação de repetição de indébito, existe uma norma no Código Tributário Nacional, artigo lá 162, ou não sei o quê, que diz que os juros para o contribuinte só ocorrem depois do trânsito em julgado. Às vezes leva 20 anos o trânsito em julgado, nós sabemos disso. Você já define o trânsito em julgado como definição do judiciário, isso aqui é tanto ou não é tanto. E aí, às vezes, isso dá 4 vezes o valor do crédito. E eu não vi muito. Isso que eu estou dizendo vale também para o processo administrativo, que gera 10, 20 anos. Eu não vi muita discussão ainda dos tributaristas sobre isso, porque só vi uma vez, quando parece que foi tese de doutorado do doutor Hugo Machado, veio para cá o professor Roque Carraza. E lá eu fui chamado para ver por alguém, curiosidade me chamou, e lá eu estava com um problema de garganta, não podia falar, e sentei lá atrás só para ouvir a palestra, e estava lá o professor Agapito Machado, que disse, o doutor Machado também já referiu isso em alguma decisão minha, e
Eu sou aquele advogado que exige, toda vez que entra com ação de repetição de indébito, os juros a partir do acontecimento. E não tem como mudar a postura do fisco, porque ele tem um poder muito grande, os juízes não têm coragem de mudar, a Constituição jamais recepcionou esse artigo, mas nós temos aí essa discussão que poderia ser comparativa à litigiosidade no processo administrativo. E nós não discutimos ainda, nem como instituto, nem como em livro, etc., o direito que o contribuinte tem a, a, a igualdade tributária. Quer dizer, se o fisco tem o juro a partir do início do acontecimento, do fato, eu deveria ter também todos os princípios da Constituição, do Código Tributário Nacional ou de princípios gerais de direito. É uma igualdade que tinha que ser natural. No ponto de vista administrativo, eu falo mais por lamentar, porque eu não acredito ainda em uma solução há pouco tempo. Eu vou dar aqui só um exemplo. Cada vez que eu falo é acima do limite, mas eu vou dar só um exemplo aqui. Tive um caso concreto agora com a prefeitura. Um caso de um imóvel comprado, o imóvel comprado há 8 anos. Comprado e declarado pelo valor de compra. 2 milhões e 2 milhões. Colocado lá, declarado no imposto de renda, etc. Recentemente, para fazer a escritura, às vezes por alguns motivos demora muito para fazer a escritura, foi pagar o imposto de transmissão e para calcular, eu queria pagar o imposto, eu queria pagar o imposto, isso levou mais ou menos 6 meses para eu convencer a prefeitura que eu queria pagar o imposto, ela pedindo documento e não sei o que e tal, até que, enfim, me pediu declaração de imposto de renda, mas eu já dei o imposto de renda declarando que foi feito naquela época, e a última para dizer que ainda está lá, não. Nós queremos a declaração completa de cabo a rabo com o recibo de entrega. Ora, isso aí, no mínimo, é quebra do sigilo fiscal pela prefeitura, que não tem esse direito, que não tem esse motivo e que não tem nada que dê o direito dela vasculhar a declaração de imposto de renda do contribuinte para saber uma coisa que ele já informou e que já deu a declaração. E os processos administrativos, eu posso dizer na Prefeitura de Fortaleza, que é onde a gente vê alguma coisa aqui, e os processos administrativos na Receita Federal levam 10, 15, e eu tenho o caso de 22 anos para julgar um processo administrativo, e não adianta requerer que é prescrição intercorrente ou lá o que seja, porque não há nenhuma punição para esses casos que a gente poderia chamar alguns deles de excesso de exação. Quer dizer, por isso, o meu interesse, e espero que a gente possa progredir nisso, de se fazer não uma palestra, mas um seminário sobre o excesso de litigiosidade. Ela é muito maior no Brasil, ela é muito mais sem punição, ela é muito menos estudada do que a gente pensa, porque o advogado ele vive totalmente vencido pela quantidade, pelos milhares de normas tributárias. Toda lei, toda coisa hoje quer ter 100 artigos. Hoje nós temos um artigo aqui também que mexe em todo o sistema de propriedade imobiliária e de outra natureza, em que uma resolução, não sei se é resolução o nome, é uma normativa qualquer do Tribunal de Justiça do Ceará, ele mexe, inclusive, com conceitos do direito civil, do processo civil, acaba com tudo, porque nenhum cartório vai querer cumprir o CPC ou o Código Tributário Nacional, quem quer que seja, quando ele tem uma normativa do Tribunal de Justiça, que é quem o domina. Eu não sei se é uma opinião ou é um desabafo, mas é sempre para dizer que gostei muito da gente estar mexendo mais nessa da litigiosidade, porque o advogado vive mais como vítima disso do que como trabalhar nisso. Nós somos mais vítimas. O advogado hoje quase não pode trabalhar, porque, como você disse, o fisco ou o poder público pode tudo.
o advogado tenta a parte que pode, mas não pode nada. Hernandes, gostei muito dessa sua intervenção, principalmente nessa última sua fala. A litigiosidade normalmente é associada à garantia de mercado de trabalho para o advogado. Isso não é verdade. Não é bem assim, tá? Então, o advogado precisa, antes de tudo, pelo menos aquele que atua de maneira séria, reta, precisa, antes de tudo, de segurança, precisa, antes de tudo, de solução do conflito, não de exacerbação do conflito. Então, quando ele consegue solucionar o conflito, é um conflito a menos, ele vai cuidar do outro cliente. Ele está resolvido. Não precisa ser um conflito acima de outro, em cima de outro, criar conflito, criar conflito. Isso não é a visão adequada, não é a visão correta que deve orientar o exercício da profissão. Tá? Então, concordo inteiramente com você, o advogado deve procurar, sim, caminhos para amenizar, para diminuir essa litigiosidade que não faz bem a ninguém. É um tiro no pé aquele profissional que acha que quanto pior fica, melhor para ele. Não é. Pode até ser que em algum momento, em alguma situação, ele consiga tirar algum proveito disso, tem um processo ou dois a mais. Mas no longo prazo, isso é terrível. Terrível para a profissão de advogado, terrível para a sociedade. Não é bom para ninguém. É muito importante destacar isso e a exploração desse tema de combate à litigiosidade, ou até já estão, como já disse, adjetivando hiperlitigiosidade, ele deve ser permanente, Hernandes. Permanente, a sugestão de um congresso é muito boa, vamos pensar nisso, vamos ver de que maneira a gente pode organizar para isso. Deve ser permanente, para que a gente fique sempre tocando em pontos que às vezes são esquecidos. A gente toca naquele ponto, aí a pessoa ouve ali, depois esquece, vamos ficar tocando neles para ver se de alguma maneira a gente contribui para diminuir essa litigiosidade que tanto nos preocupa, tanto nos atrasa a vida, não só do profissional, como do brasileiro, do contribuinte. E agradeço a presença de todos mais uma vez. As intervenções que vocês fazem sempre nos ajudam muito a desenvolver aqui o tema. Agradeço a Eulândia Florencio, ao Hernandes, né? Estamos presentes. A ideia de debater não só esse tema, como outros, podem também apresentar sugestões. É um pedido que eu renovo aqui sempre. Estamos abertos à sugestão de temas para que a gente possa, de alguma maneira, atender a necessidade prática, a necessidade do dia a dia de cada um de nós, das pessoas que querem, de uma forma ou outra, dedicar algum tempo ao tributário, pensar o tributário, refletir, e eu digo mais do que o tributário, ao direito como um todo, né? Precisamos conhecê-lo, precisamos valorizá-lo. Hoje nós estamos vivendo um mundo muito sem direito, Hernandes e Dinha. Um mundo muito sem direito, Caio e Adriana. É uma ideia de pouco valor a algo que é tão importante, tão importante. E fica se diluindo em dezenas, centenas, milhares de atos normativos e de decisões conflitantes e de falta de certeza, falta de segurança, né? Temos que lutar sempre por isso, é uma luta permanente, que eu convido a todos de fazer valer, de cada um pega suas armas e luta pelo direito, em defesa do direito, que é o nosso melhor instrumento. Ainda não vejo outro que possa substituí-lo. E muito obrigado a todos e um bom dia. Encerro aqui a nossa reunião de hoje, convidando para a próxima, que ocorrerá na última terça-feira de setembro. Muito obrigado.